Mas e como é que foi essa... Tá, aí tu te formou lá no Silvia Gama, então. Em que ano foi isso aí? Quando é que tu saíste do cassino? 2007 eu me formei no colégio. Eu tinha um pouco... O meu tio, que eu estava contando para os guris aqui, eu tenho um tio Mário que morou em Londres 20 anos, morou na Inglaterra, então ele... chegou a ser casado lá e tudo mais, então tinha um braço familiar, digamos assim, que a minha tia foi morar lá, o meu irmão fez mestrado lá, então eu não era um guri muito inquieto, não sabia o que fazer, quero ir para fora, quero ir para Londres. Fui um amigo meu, primeira vez, em 2008, não sabia o que ia fazer de faculdade, não tinha vestibular na época, não tinha nem condições de passar no vestibular. E o meu pai disse, não, beleza, eu te dou a passagem, mas eu vou te dar 800 libras, é o que tem, eu não vou ficar sustentando o filho na Europa, tu te vira e trabalha. E eu tenho nacionalidade portuguesa, dupla cidadania. E aí que começa a história toda na gastronomia, porque aí esse precisava trabalhar, não sabia falar inglês, porque, né, você não tinha condições de ficar numa escola sentado que no cursinho de inglês. Então, precisava trabalhar, comecei a lavar louça, entregava sanduíche de bicicleta, fazia o que fosse ali, garçom. Cara, comecei a gostar daquilo, assim, Tu não tinha nada com gastronomia antes? Nada, nunca tinha pensado? Nada, até porque não se falava muito disso. Não se falava. Não tinha Masterchef na TV, não era. Era a profissão dos renegados. Era a profissão de que não tem, vai pra cozinha, então. Porque hoje é uma profissão charmosa, né? Romantizaram, gourmetizaram. Gourmetizaram o gourmet. Mas era coisa dos renegados. Sim. E aí, esse entorno todo foi uma coisa que começou a me atrair, como não só a parte culinária, a parte da execução, mas a adrenalina da coisa, o ambiente. O ambiente como um todo de restaurante. Mas era um trabalho, assim, só que era um trabalho que me permitia chegar em qualquer outro lugar e poder trabalhar. Porque é uma linguagem universal, vai picar cebola, aqui ou na Tailândia... Não precisa falar muito, vai gesticulando, pica assim, vai tomando mijada dos caras. E isso me permitia, lá, né, uma remuneração melhor nessa área também, então me permitia dividir a casa com uma galera, mas me permitia viajar, e aí o que era para ser um ano, eu liguei para casa e disse, olha, não vou voltar. Então fiquei quase 5 anos fora, entre idas e vindas. Assim. Londres sempre? Londres, eu digo que Londres era uma base que eu tinha, porque eu ganhava em Libra, ganhei em Libra, né? Eu estabeleci contato e aí, nesse meio tempo, eu acabei trabalhando na maior empresa de catering do Reino Unido. De quê? De catering de hospitalidade, de serviço, fazem muito eventos. E que uma coisa legal que tem lá, que aqui está começando a se desenvolver, mas é visto como uma profissão de verdade, com oportunidade de crescimento. Não é um subemprego. Então, tu tem faculdades de catering aqui, a gente já tem o FEPEL com gastronomia, com hotelaria, que está começando, mas é um passo importante para isso. E aquelas coisas do destino, assim, que eu fui adotado por um francês chamado Frédéric, que eu não sabia nada. É uma história engraçada. O meu irmão morava em Dublin, nessa época, e fazia mestrado lá. E aí ele me fez um currículo totalmente mentiroso. Né? Fake news. Fake news total. Assim. O currículo tinha todos os lugares que ele botou que eu tinha trabalhado em Dublin. O telefone ou dava no celular dele, ou dava no telefone do emprego dele, o e-mail era um outro que ele tinha. Então, 4, 5 experiências, todas eram mentira para chegar e não tem experiência, tá aqui. E eu já tinha trabalhado algumas coisas ali, entregava sanduíche de bicicleta, tinha lavado louça, só umas coisas assim, nada formalizado ainda, carteira assinada, mano. E aí eu consegui uma entrevista no Clube Militar Naval da Inglaterra. Pô, o nome é chique. Centro de Deve Londres, ser um troço... totalmente aristocrata, aquela coisa engravatada. Aí me botaram numa sala, uma mesa 10 vezes o tamanho dessa, assim, gigante, com um lustre, quadros. Não, espera aí que o Frederick vai vir te atender. Eu, fiquei ali, gurizão, ali, sentado com aquele currículo mentiroso. Cara, e quando ele sentou na minha frente, eu disse, eu tenho com esse currículo aqui, me deu, assim, uma coisa... É todo mentira, eu não vou nem te apresentar ele, mas, cara, eu tenho vontade de aprender, fiquei curioso aqui, eu acho que... Aí entra um ponto, assim, de ter essa coisa meio de contracultura um pouco, né, de ser meio contestador, mas eu entendi que ali existia um sistema de trabalho, assim, né? Fui entendendo isso depois, né, mas essas regras de etiqueta, elas são muito chatas por um lado, mas tem um outro lado que ele é sistematizado dentro de um negócio gastronomia, de um negócio restaurante, que isso que é importante. E o Frederick é aquelas coisas, ele também, beleza, cara, acreditou em mim, assim, ali, vem aí, né, faz um teste, e a gente se deu muito bem.
A gente virou grandes amigos, assim. E eu fiquei... fui padrinho de casamento dele. Depois de um tempo, assim. A gente ficou mais de um ano trabalhando junto. E aí eu tinha um primo morando no Havaí. E aí Hawaii. disse que tu tá passando frio aí. Vem pra cá. E eu ali, ganhando uma grana e tal. Né? Viajava quando dava. Ganhava Aí cheguei Libra. pro Frederick, olha só, meu primo tá lá no Havaí e chamou pra ir pra lá. Ele disse, cara, eu vou perder um baita de um funcionário aqui, tem um amigão, mas se eu tivesse a tua idade eu faria a mesma coisa. E tu pode ir, pode voltar, porque se tu precisar, tu tem um Porto Seguro. Pô, que legal. Então eu me aproveitei disso, entre aspas, né? Aí eu fui pro Havaí, fiz Londres, Maui. Mas para vocês terem uma ideia, agora contando é tudo bonitinho. Sim. Mas eu era tão à toa, digamos assim, que eu cheguei em Maui. Maui é a terceira maior ilha do Havaí, é onde tem vento, a velha de kitesurf já desde 2005. E Londres, Havaí é 11 horas de fuso horário. É mais longe que o Brasil, né? Sim. Só que eu não sei porque eu achava que era 9 horas de fuso horário. E eu fui descobrir 2 semanas depois que eu estava lá, que eu estava 2 horas... Tinha um gap de 2 horas, porque era totalmente assim, sabe? Sim. É uma responsabilidade, Boa! uma consequência enorme, assim. Eu não tinha ideia do que estava fazendo. Como é que tu O cara sai descobriu, do cassino, chega em Londres lá, um amigão meu, melhor amigo, Quem é Antônio. que te avisou, mano, só pra te explicar que tu tá 2 horas atrasado todos os dias? Foi assim, olha, aí não sei que momento ali, eu não sei, nem me lembro desse momento. Tá louco. Eu achei que era 1, era 3 da tarde. Imagina, assim, 2 semanas depois. Né? Daí eu fiquei lá um tempo. Trabalhou lá com gastronomia Trabalhei também? lá como gastronomia, cuidei bastante de jardim também. Uhum. Fiz bastante trabalho de jardim lá. Tinha trabalhos em alguns restaurantes, mas nada formalizado. Porque como eu tinha guardado umas libras e foi 2008, 2009, bem a crise dos Estados Unidos. Sim. O dólar estava desvalorizado. Uhum. Então era 2-1 com relação à libra. Tá. Então eu cheguei Chegou grandaço, grande. né? Cheguei milionário, não, velho. Comprei um carro, não tinha nem carteira de motorista. Comprei um carro, não sei como também. Comprei um carro, $400 e tal. Então eu tinha uma graninha guardada. Tinha dado um gás fenomenal de trabalho em Londres, muitas horas trabalhadas. E aí lá eu fui meio na manha, fazia uns extras assim. Só que aí tem aquele vídeo do filtro solar antigo, né? Que Sim, use filtro solar. Mora em Nova York, mude-se antes de endurecer. Mora em Nova Hawaii, mude-se antes de amolecer. E eu era muito boa aquela vida, né? Fumava maconha na praia, aquela história toda, né? Ficava velejando e tal. Beleza. Mas, cara, com 18, 19 anos eu tava picando, assim, sabe? Eu queria fazer mais coisas, eu não queria ficar naquela moleza toda. Uhum. Então foi bom enquanto durou, fiquei quase 6 meses, vou voltar para Londres. Peguei minhas coisas, voltei para Londres. E aí em Londres eu tinha esse porto seguro de chegar lá, ligar pro Frederick, tô aqui na área, me bota para trabalhar, que eu preciso trabalhar. E lá é muito recompensado por hora, né, trabalho. Então ele me botava em 3, 4 casamentos na semana, trabalhava 60, 80 horas, fazia minhas libras ali, fazia 1.000, 2.000 libras, pegava esse dinheiro, vou para Roma, vou para Itália. Aí fui para Itália para ficar 5 dias, fiquei quase um mês lá. Mas era isso, assim, então tinha esse ponto. Tava tendo a tua experiência, a qual tu fosse pra lá pra isso aí mesmo, né, cara? Era pra ter voltado, né? Mas eu via que tinha que estender um pouco. Aí eu volto pro Brasil, não volto, tal. Fui pra Florianópolis, aí vou voltar pro Brasil, uma primavera e um verão lá, um frio do caralho. Fui pra Florianópolis com uma ideia de procurar um curso de gastronomia lá. Não, agora já com essa ideia, mas tá, beleza, vamos agora se especializar nisso. Comecei a gostar daquela função toda. Comecei a ver que eu precisava me capacitar melhor sobre aquilo. Né? Só que eu sempre fui muito avesso a sentar numa sala de aula e ficar ali, assim, nunca consegui. Mas eu acho que eu acredito no poder do ensino, mas eu acho que as coisas precisam ser melhor vistas, adaptadas a personalidades. Tem gente que com certeza, é fazedor, bota a mão na massa, vai, aprende da sua maneira. Então, eu não acho que seja um troféu meu, assim, não fiz faculdade. Mas eu sinto que precisa o ensino cada vez mais melhorar. Ainda estava comentando aqui, fui hoje no Mário Quintana, trocar uma ideia, falar sobre empreendedorismo. É muito importante mostrar esse outro lado do ensino, mostrar esse lado que tu pode construir coisas, o trabalho, que não precisa ser eu sou filho de médico, ter uma profissão, meus 2 irmãos são acadêmicos, então não precisa ser a ovelha negra da família, ser o desgarrado, mas a gente vê hoje em dia que isso é possível, né, cada vez mais, mas eu não acho que seja um troféu. Aí eu fiquei uma primavera e um verão
em Florianópolis. Também esperando começar as aulas, tal. Eu tinha uma faculdade lá. Começou a faculdade pós essa primavera-verão. Eu fiquei 6 meses. Não, isso aqui não tá legal aqui. Essa faculdade é ruim. Eu achava um monte de motivo para. Sim, para desistir ali. Vou para Portugal, que eu vou fazer curso em Portugal. Tá. Legal, vi lá uma faculdade de hotelaria e turismo em Cascais, Lisboa. Bem vamos lá, localizado. pra terrinha, né? Tu tem os portugueses não me cidadania, escutem, né? mas eu digo que eu só tô pegando de volta um pouco que Portugal roubou do Brasil, né? Boa. Mas, pô, passaporte europeu é muito bom, né? Porque é porta de entrada no mundo inteiro. Aí voltei, só que eu cheguei lá, aquele crise dos Estados Unidos de 2008 estava dando rebote na Europa 2010, 2011. Eu cheguei lá, cara, aí deu uma função de papelada, meu curso ia começar só no outro semestre, não ia conseguir entrar naquele semestre que estava programado, horrível para trabalho em Portugal, e aí eu vi, cara, as coisas não estão legais aqui, liguei para os amigos em Londres, para o Frederick. Eu tô voltando. E aí, tô voltando para Londres. Libra forte! Vamos para as Libras, né? Vamos para as Libras. Cara, aí voltei para Londres, aí fiquei mais um pouco mais de um ano lá, dando um gás no trabalho, assim, também vou fazer uma grana, ia fazer um curso lá, também naquela, vivendo, mas com uma coisa um pouco mais direcionada, assim. Mas tu já trabalhava cozinhando ou tu... Aí eu já estava só cozinhando Só mesmo. cozinhando. Aí nessa transição que eu fui começar a fazer gastronomia, eu disse, é a cozinha. Vou pra cozinha. Mas antes, com a tua primeira oportunidade com o Frederick, tu tava fazendo o quê? Eu fui garçom com o Frederick. Tá. Fui garçom com o Frederick, trabalhava de gravatinha, coletinho, roupinha passada. E fui entendendo o funcionamento do restaurante. É isso que eu queria pescar. Desculpa, só queria fazer uma pergunta senão eu vou falando...